Vamos lá, né, galera? Se ouvir, vocês vão ter que ver também, né? Entrevistado nessa semana do programa Roda Viva, da TV Cultura, o Pablo Marçal encontrou mais espaço para fazer sua propaganda coach e de extrema direita. Ele é um perigo maior do que o Bolsonaro? A pergunta que fica por aí, mas a gente vai entender mais aqui com Dom Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, estou com ele, Dom Pedro Zambarda. Quer dizer que então que esse subproduto do bolsonarismo é, na verdade, um produto radioativo? Radioativo e aponta para mais lados do que o Bolsonaro, né, Salmazo? Por isso mesmo ele é mais perigoso. Eu acompanhei o Roda Viva inteiro ontem, a gente não vai mostrar as imagens de vídeo porque, enfim, tem um problema do YouTube, mas eu vou dar um resumo para vocês, até porque virou notícia, né, o pessoal, os canais que cobrem TV, os canais que cobrem política, trouxeram. Foi uma roda de entrevistadores, Salmazo, por incrível que pareça, uma roda de direita, né, acho que com exceção da minha colega, a Amanda Audi, da Agência Pública, e o Pedro Borges, do Alma Preta, que são dois sites excelentes. O resto era tudo gente da grande mídia, né? Tinha a Malu Gaspar do Globo, tinha um rapaz do UOL e tinha outro rapaz do Metrópolis, e aí mais a Vera Magalhães, que é do Globo também. Então tava aquele círculo mais grande mídia. Mas, por incrível que pareça, eu acho que as últimas pesquisas fizeram a imprensa grande, a imprensa que apoia o Ricardo Nunes, ver que a água tá batendo na bunda, e todo mundo resolveu fazer jornalismo contra o Pablo Marçal. Só que o jornalismo continua não entendendo o que é o Pablo Marçal e essa dinâmica das redes sociais. Eu acho que eu faço uma exceção a uma jornalista. O Pedro Borges foi muito bem do Alma Preta, mas quem captou isso melhor foi a Amanda Audi, que perguntou a respeito dos cortes do Pablo Marçal, que é uma dinâmica diferente dos robôs do Bolsonaro lá em 2018, diferente do Gabinete do Ódio de 2022. E aí tem essa nota do Notícias da TV, que é o primeiro link que eu coloquei, que quando a Amanda encurrala o Pablo Marçal, ele ameaça ir embora. Quando ele vê que ele não consegue responder. O cara sabe aquele cara que é vaselina? Ele escorrega, ele nunca cai assim, ele não é pego. Ele é ensaboado pra caramba. E aí ele diz o seguinte: pode responder a pergunta à vontade, mas essa coisa de faz o M no Roda Viva é meio descabido, reclamou a apresentadora, no caso a Vera Magalhães. Logo depois, a Amanda Audi, da Agência Pública, trouxe à tona um episódio que Clarissa Oliveira, jornalista da CNN Brasil, relatou em seu blog. No último dia 25, o empresário Pablo Marçal interrompeu uma pergunta dela para dizer que para ela estudar um pouquinho depois desse episódio, porém, o candidato procurou o apresentador e pediu desculpas pelo seu tom, mas alegou que fez o que fez pelos cortes nas redes sociais. Eu fiz isso mesmo, disse Pablo Marçal. Amanda Audi afirmou que isso implica numa falta de conteúdo, é muito assustador. Então, por exemplo, o senhor não costuma responder nem os entrevistadores de direito, nem os outros candidatos. O senhor vai para as entrevistas ou para os debates para fazer corte para a rede social e não para falar de propostas. O ex-coach afirmou que suas propostas estão disponíveis no site do Tribunal Regional Eleitoral. A jornalista disse que ele priva os cidadãos de terem acesso ao seu plano de governo. Afinal, ninguém tem tempo para ler páginas e páginas de planos dele e dos outros candidatos. E ele argumentou que basta acessar o site. Isso está embutido nesses próprios cortes. Eu não tenho fundão eleitoral, não tenho padrinho político, esse presidente ou ex-presidente, cada um de um lado, não tenho tempo de TV. Vocês vão ter que aturar os cortes. Mas, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas. E o jornalista pediu para que ele respondesse as perguntas. Eu estou respondendo do jeito que eu preciso responder. Eu sou o candidato, disse ele. Mas vamos esquecer os cortes? Reiterou ela. Não, se for para esquecer os cortes, eu preciso ir embora. Eu posso levantar e sair. Eu não tenho marqueteiro. Eu não tenho dinheiro para pagar marqueteiro para ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu estou aqui na cara e na coragem, igual todo mundo que quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que eu sei fazer? Reclamou. Olha para você ver como é que ele rebaixa a política, Salmazo. No final das contas, o que importa é corte pra rede social. Não, ele não tá pensando em política, né, cara? Não tá pensando em proposta, não tá pensando em nada. Eu acho que ele tá personificando um voto tosco, né, bicho? Um voto desinteligente de protesto que coloca ele no lugar onde ele nunca teve. Não é isso, ele nunca foi esse contraponto ao Estado, ao sistema, a nada disso, cara.
Entendeu? Então, tem um contorno muito salafrário, assim, né? Muito 171 dentro de toda a jogada, né? Não tem nenhuma luta verdadeira acontecendo, não tem nenhum, né, valor sendo realmente defendido. É o contrário disso, né? É a não política, né? É a não política. Se você vê numa outra nota do Globo que eu separei, e que também ele é do Samuel Lima, que ele fala a respeito dessa questão de só gerar cortes nas redes sociais, numa parte dessa nota, ele diz uma coisa interessante. E aí você vê como é que é a raiz de extrema-direita do Pablo Marçal. Como é que ele organiza esses cortes, Salmazo, nos bastidores. Vamos lá. No Discord, que é uma plataforma gamer de troca de conteúdo, houve uma promessa feita pela equipe do Pablo Marçal de pagamento para os melhores colocados em um campeonato que exigia o uso da hashtag Prefeito Marçal nos posts para concorrer às premiações. Aí o Pablo Marçal, quando questionado sobre isso, ele responde: não teve pagamento, eu pedi para parar porque sabia que ia dar problema com a Justiça Eleitoral. Justificou antes de se dizer perseguido pela Justiça Eleitoral na ação movida pelo PSB de Tabata Amaral e que resultou no desligamento dos seus perfis nas redes sociais sob o argumento de preservar a isonomia da disputa. Marçal fala em censura prévia. A entrevista foi muito difícil, tá, Salmazo? Ele foi muito agressivo, voltou a acusar o Boulos de uso de drogas sem ter prova nenhuma, voltou a atacar Tabata, atacou todo mundo, jogou a culpa dos aliados dele terem ligação no PCC no bunda mole do ex-governador Geraldo Alckmin. Ele saiu com essa, tá bom? Chegou nesse ponto. E ele foi tão desagradável que aí tem 2 links do DCM que eu botei. Os convidados do Roda Viva têm uma tradição de tirar uma foto, e geralmente uma foto bem humorada, com os apresentadores. E ele estava tão insuportável fazendo o tal do M do Marçal que a Malu Gaspar e a Vera Magalhães não toparam tirar foto com ele, e ele também tirou uma carteira de trabalho, a mesma que ele mostrou para o Guilherme Boulos, insinuando que as jornalistas não têm emprego. Olha que constrangedora. Olha a foto aqui, cara. Que constrangedora essa foto, bicho. É constrangedor, cara. Ninguém aguentou ficar ali perto dele. E ele teve um bate-boca com uma jornalista que foi apoiadora, aliás, é apoiadora ainda, do Moro e da Lava Jato, mas a Malu Gaspar até que se saiu bem nesse embate. Ele acusou a Malu Gaspar de mentir, porque ela recebeu uma informação de fontes que o Pablo Marçal queria criar um partido de coaches, ele disse que é mentira. E aí rolou um bate-boca entre os dois, em que ele chamou a Malu Gaspar de clickbaiter. Tá nesse segundo link aí do DCM que eu deixei separado. E aí que tá aqui dizendo a nota, né? O Marçal reagiu atacando o Gaspar, chamando-a de mentirosa. O influenciador ainda acusou a jornalista de usar o seu nome para fazer um clickbait, termo que se refere ao conteúdo de internet destinado a atrair visualizações. Eu não sou coach, e você, Malu Gaspar, falou que eu queria criar um partido. Eu nunca quis criar isso, é uma invenção da sua cabeça. O que você fez, eu quero deixar registrado, foi algo que eu nunca imaginei. Eu nunca te falei e ninguém nunca falou isso por mim. Tá desautorizado. Eu nunca pensei em fazer isso. Nem sou coach, nem criar partido de coach, muito menos com Jair Bolsonaro, disparou ele. Malu Gaspar rebateu o candidato. Quando o senhor foi preso pela primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o Mensalão. O senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Toma ali. Cara, foi um negócio assim pesado, mas mesmo assim, Salmaz, aí eu fico me perguntando, se esse cara foi num programa da TV Cultura, tem umas outras 2 fotos que eu deixei separadas, se quiser mostrar. Vou colocar aqui. Quando a gente vai terminando de falar os cortes, nesse corte, mas eu queria falar, se esse cara tá fazendo uma campanha só para fazer corte para TikTok, para fazer agora corte pro Reels do Instagram, se ele só tá fazendo esse tipo de coisa, então eu acho que os jornalistas, eles têm que estragar os cortes desse cara, sabe? Eu acho que tem que ter uma certa inteligência na hora de abordar esse cara. E eu acho que essa inteligência envolve, sim, ser um pouco... Não estou advogando pela violência aqui, mas é ser um pouco meio que o Datena no debate da Gazeta, assim. Tem que perder um pouco a cabeça com esse cara. Porque ele tá fazendo todos nós de palhaços, ele tá usando a nossa audiência, ele tá usando os votos do eleitor do Nunes, ele tá usando isso para radicalizar e para capitalizar
que é muito importante. Principalmente. E a gente precisa voltar a levantar a bandeira da regulação das redes sociais. Esses caras não podem ganhar dinheiro em campanha eleitoral fazendo isso. Eles não podem fazer isso. E nem contratar, né? E nem contratar os compartilhamentos e tudo mais. Que aí é crime eleitoral. Então, ó, essa foto aqui agora que a gente colocou em destaque, ter a Vera lá atrás vendo o que aconteceu, né? Como eu podia estar tão equivocada quando eu fiz tudo aquilo, né? Porque na época do impeachment ela foi que foi, embarcou grandão, né? Na época da prisão do Lula ela embarcou de cabeça, brother. E agora tá vendo ali, né? O subproduto, né? De tudo isso, subproduto da consequência que todo mundo alertou e eles acharam que não, deixa pra lá e já era. Bem, tudo isso podia ser já era se a gente tivesse perdido essa última eleição, né, Pedro? Vamos falar a verdade, né? A mídia sabe muito bem também, dentro da mídia hegemônica, principalmente, sabe muito bem funcionar nesse meio do clientelismo da parada ali também, né? Muita gente apoiou. Eu acho que o Marçal é uma mutação mais perigosa, porque teve duas coisas que ele falou no Roda Viva, eu só vou falar isso mesmo pra matar. Ele falou coisas que diferenciam ele do bolsonarismo, Salmazo. Ele não atacou Alexandre de Moraes. Ele disse que ele respeita as decisões do Supremo Tribunal Federal. E ele diz que o Lula, se concorrer à reeleição e não estiver igual ao Biden, ele ganha a eleição. Então, o Marçal está conversando também com parte da população pobre, com a população mais necessitada, e está introduzindo o vírus ali dessa meritocracia do coach, dessa meritocracia evangélica. A gente tem que ficar de olho nisso, porque pode ser uma mutação do discurso de extrema-direita que pode, inclusive, atacar, pegar os nossos eleitores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse cara. Eu acredito que a gente pode falar de cima de 60 milhões de votos, galera. Eu acho que desses 60 milhões ninguém vai voltar para trás. Então, esses caras aí, eles abalam mais a nossa perspectiva, mais a nossa cabeça, mais o nosso senso do que a realidade mesmo. Eu acredito que o Marçal, cara, ele é um fenômeno terrível da política nacional e ele que hoje traz pra gente... do jeito que trouxe o Bolsonaro enquanto o fascismo possível, e dentro dessa ideia do voto de protesto que começou com o Tiririca e terminou no Bolsonaro, e agora você vê um voto de protesto com o Marçal e tudo mais, se colocando nesse lugar antissistêmico, se colocando enquanto uma saída para o desassistido, né, para quem não tem mais fé no Estado e tudo mais, sendo a possibilidade de um fascismo pior, galera, tá ligado? Tipo assim, a gente teve sorte que o Bolsonaro era um cara nota 2. Se esse Pablo Marçal aí, por mais que não seja do meio, né? O Bolsonaro era do meio, dentro disso ele era mais qualificado até que o Marçal, porque uma coisa é ser eleito, outra coisa é depois fazer as coisas acontecerem, né? Costurar todos os acordos, né? E o Bolsonaro já tinha, né, uma certa experiência nisso, mas era um cara nota 2. Esse cara pode ser um cara nota 4. Vamos ter que esperar chegar um nota 8 pra gente realmente entender como lidar com eles? Acho que talvez não. De qualquer maneira, estive aqui com o Dom Pedro Zambada. Quer saber mais sobre o trampo dele? Dá uma olhada aqui em @PedroSólidos, também em Oguahiro, e não se esqueça da TV Cringe Brasil. Hoje às 21 horas tem mais um vídeo da TV Cringe, é mais um filho aqui do Meteoro, um novo canal. Se você não se inscreveu, se inscreva só se você quiser, pra curtir aí nossos vídeo ensaios, reacts, um pouco da TV dos anos 90, pra falar sobre história, sobre filosofia, tudo que a gente gosta, num formato que remete às origens do Meteoro. Então, se você é veterano, tenho certeza que você vai se amarrar. Valeu? Aqui, ó, TV Cringe Brasil, dá uma olhada por lá, se inscreva só se você quiser, e a gente se vê no próximo plantão do Meteoro.